Bom dia, pessoal. A gente vai tentar, então, mais uma vez, conversar com vocês sobre o tema da aula que a gente tentou dar 2 vezes, que é quando o ser humano começou a se sentir superior à natureza e não o pertencimento dele à natureza. Eu sou a professora Joana Sanches, sou geóloga, dou aula na Escola Aldeia, sou professora da UFG, formada em geologia na Universidade Estadual Paulista, em Rio Claro. Fiz doutorado na mesma universidade e o pós-doutorado em Portugal, na Universidade do Minho, com patrimônio geológico e geoconservação. E hoje o nosso convidado aqui é o professor Ricardo Bovendorp, que é ecólogo, que vai se apresentar para vocês agora. Olá, tudo bom? Joana, primeiramente, e a Escola da Aldeia, obrigado pelo convite. É uma honra participar e poder falar um pouquinho sobre, o ser humano e a natureza. Eu sou formado em Ecologia, na mesma universidade que a Joana se formou, na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, em Rio Claro. Fiz meu doutorado na USP e fiz o meu pós-doutorado na Unesp, em Rio Claro, em Ecologia. Fiquei 1 ano nos Estados Unidos, na Universidade da Flórida, como pesquisador convidado, e 6 meses na Espanha também como pesquisador convidado. E estou hoje aqui para bater esse papo legal com vocês. Obrigada, Saldanha. Obrigada por ter aceito o convite. Então, a gente começa, assim, com dar uma introdução, apesar da maioria ter visto um pouco das aulas, né? A gente começa explicando como o planeta foi formado, assim. O planeta, ele é muito, muito antigo, né? Ele tem bilhões de anos, 4,6 bilhões de anos. E a gente, como ser humano, apareceu só no finalzinho dessa história da Terra aí. Então, é muito difícil para a gente abstrair toda essa idade de bilhões e chegar no que a gente é hoje de viver 100 anos, né? A gente conhece a humanidade aí, os primeiros homens há 10, no máximo 20 mil anos, que tem aparecido estudos mais novos, né? E aí a gente quer mostrar para vocês, assim, que a gente tem a mesma origem, né? A gente veio dos minerais das rochas, a Terra era formada só por minerais e rochas. Depois, com um pouco de aquecimento, os elementos químicos começaram a se conectar, começaram a fazer os primeiros seres vivos, né? Que foram as bactérias. E evoluíram para os 3 grandes reinos que a gente conhece, animal, vegetal e mineral. E a gente teve uma evolução de espécies aí de bactéria, peixes, répteis, dinossauros, aves, mamíferos, até dos mamíferos a gente chegar no Homo sapiens, né, os macacos e os Homo sapiens. Então, eu queria que o Ricardo falasse um pouco então para a gente, Ricardo, de como é a gente hoje, assim, de como a gente surgiu e como que a gente começou a colonizar o globo, assim. Qual foi o nosso passeio pelo planeta? Isso é super legal, né? Há registros de que o Homo sapiens, né, na verdade os hominídeos, antes do Homo sapiens, eles surgiram na África, né, no continente africano. E eles eram nômades, né? Nômades são as pessoas que não ficam no mesmo lugar, eles ficam andando. Então eles iam se alimentando, caçando, né, e coletando. Nós éramos coletores, caçadores. À medida que o recurso se esgotava naquele lugar, a gente mudava para um outro lugar. Só que isso é muito custoso, né? Porque nós não tínhamos abrigos, vivíamos em abertos, né? Sempre mudando de lugar. Então isso tinha um custo muito grande, principalmente um custo das vidas, né? Muitas pessoas morriam no meio desse caminho porque você tinha invernos rigorosos e outros fatores da natureza que influenciavam muito a sobrevivência dos povos que eram nômades, né? Então, isso foi um fator primordial, né, e inicial para a colonização do homem, né, para a colonização da Terra, o homem sobre a Terra. Mas a partir de um momento, o homem começou a fazer criações, né, aprendeu a cultivar grãos e a criar animais. E aí, com essa manipulação da natureza, né, ele começou a ficar menos nômade, ou seja, ele começou a fixar em alguns lugares, principalmente ali no continente africano,
ele começou a criar as suas pequenas vilas. E uma parte interessante disso é que os lugares que eles escolhiam eram lugares onde tinham muita disponibilidade de nutrientes, né? Veja só que uma das primeiras civilizações foi feita no delta do Nilo, né? E a Joana pode explicar um pouquinho por que essa civilização foi ali estabelecida primeiramente no delta do Nilo. Os deltas, meninos, são locais que tem muita carga de matéria orgânica, assim, o rio traz muita coisa de longe e na beira do rio a gente tem sempre o que a gente chama de planície de inundação. Tem que ter um lugar na borda do rio que ele pode encher e esvaziar. Então, quando tem muita chuva, ele enche e transborda. Quando ele transborda, ele deposita as coisas mais finas ali na beirada do rio. A gente tem um exemplo aqui de um lugar que foi construído em cima de uma planície de inundação, né, na beira do rio, que é a Marginal Botafogo. Em São Paulo, a gente tem o exemplo lá da Marginal Tietê, de um tipo de uso um pouco errôneo, né, da nossa natureza. Então, a gente, como homem, pegou e construiu em cima de um lugar que enche, e naturalmente, quando tem chuva, é onde a água do rio escapa, né, e onde depositam os sedimentos. Lá no Delta do Nilo, então, na época, era uma terra muito fértil, riquíssima em nutrientes, porque era um local que estava sempre inundando e depositando sedimentos finos. Junto com esses sedimentos finos, depois de um tempinho que eles estão depositados, eles formam a tufa, e a tufa ela pega fogo. Então, além de ter o solo com muitos nutrientes, eles tinham também como fazer o fogo para se esquentar. Era um local bom também, porque normalmente eles são planos, né? Por isso chama planície. Eles são planos, então é fácil também de ter animais, de cuidar dos animais. Exatamente. E aí, a partir desse momento, né, que o homem se estabelece em alguns lugares, em alguns pontos no globo, a gente começa a acumular algumas coisas, né, algumas criações. Então, por exemplo, a gente plantava trigo, a gente começa a acumular trigo. Primeiramente, era uma questão de sobrevivência, porque se tivesse uma seca muito forte, ou se não chovesse, ou se o delta do Nilo não fosse inundado naquela época, você tinha suprimentos, recursos para transpor essa época difícil, né? Então você começou a acumular para que você pudesse passar pelas intempéries, vamos dizer assim, por essas transições aí da natureza, né? Mas aí depois disso a gente começa a acumular mais e mais e mais, né? E a gente começa a estabelecer também com outras vilas as trocas. Então tinha uma vila que criava, por exemplo, carneiro e trocava com outra vila que produzia mais grãos, ou arroz, ou farinha, ou trigo. Então aí você começa a ter as primeiras trocas, né? E as trocas de materiais, de matéria-prima. Quase todas essas matérias-primas, elas não eram manufaturadas, ou seja, modificadas pelo ser humano, né? Elas eram praticamente tiradas da natureza e trocadas. E aí, dentro dessa sua vila, ou dentro da família, você tratava alguns desses alimentos, alguns desses recursos para virar alimento. Mas o interessante também foi que após toda essa questão dos alimentos, os seres humanos descobriram alguns metais, né, que brilhavam aos olhos. E isso foi muito interessante também, a hora que o ser humano começou a descobrir os materiais. E aí a Joana também pode dar uma palhinha sobre isso. Sempre quando a gente vai dar aula também, Ricardo, sempre os minerais e os metais são encantadores aos olhos, mesmo hoje em dia, né? É interessante também quando a gente vai a campo e encontra um mineral que brilha ou um metal, e é sempre encantador aos olhos de quem encontra, mesmo que já tenha visto várias vezes. Isso sempre chamou a atenção dos homens, desde os nossos primórdios, né? Depois eles começaram a descobrir que os metais são maleáveis, e eles começaram a fazer instrumentos com esses metais. Colocar no fogo, fazer espadas, fazer adornos, né? E isso começou a ser uma moeda de troca, né? Quem detinha
o conhecimento do que fazer com os metais e com algumas outras matérias-primas, assim, começou a ficar, então, mais poderoso do que quem não tinha e mais ricos, né? E começaram a partir daí, começaram a querer conhecer outros lugares e com o poder eles conseguiam colonizar, entre aspas, né? Qual era a troca que eles iam fazer com o que eles tinham e conhecendo lugares novos. Acho que a gente pode fazer uma ponte agora já um pouquinho mais para frente. Sempre surgem as perguntas de quando a gente começou a se separar da natureza? Por que a gente não se acha mais parte dela se a gente veio do mesmo lugar? Isso é uma pergunta super interessante. A gente não tem uma data certa de quando a gente se separou da natureza, né? E falar assim que a humanidade inteira se separou da natureza é um pouco complicado, porque hoje em dia ainda existem, né, tribos e civilizações que vivem muito bem com a natureza, né? Elas danificam menos a natureza, mas a nossa sociedade, a sociedade ocidental que a gente conhece hoje, né, e um pouco da oriental também, ela começou a se desvincular da natureza, se separar da natureza no momento que a gente começa a acumular os recursos da natureza. E esse acúmulo começa a dar sinal, status de superioridade. Então, quanto mais você acumula, mais você se acha superior, e aí você começa a quebrar esse vínculo com a natureza, que era um vínculo de estabilidade, né? Onde você tinha uma estabilidade entre a natureza e o ser humano. Você não esgotava os recursos naturais. Hoje em dia, se a gente for ver, existem diversos recursos naturais que estão quase esgotados, né, por conta do ser humano. Se a gente for ver a questão de madeira, principalmente assim, um recurso super fantástico, né, que é a madeira, algumas madeiras, principalmente algumas madeiras nobres, elas estão quase extintas, quase não existe mais no ambiente. Por quê? Porque aquela madeira é uma madeira nobre e todo mundo quer. Então a galera, o pessoal, né, a humanidade, algumas pessoas, quase esgotaram essas espécies aí. Se a gente for pensar em caça, a mesma coisa. Algumas espécies antigas, né, de mamíferos e aves, eram muito caçadas para o quê? Não só para alimentação, mas também para pele. As peles eram usadas muito em casacos, em vestimentas. Então, diversas espécies também tiveram suas populações, o número de indivíduos, né, dentro dessas espécies, quase esgotadas. E essas espécies hoje estão em risco de extinção, ou seja, elas estão quase desaparecendo do globo. Então, a partir do momento que a gente começa a explorar demais e acumular e ganhar lucro em cima dos recursos naturais, é um momento em que a gente começa a se desvincular muito da natureza. A gente já não vê a natureza como um pedaço nosso, né, uma extensão nossa, mas sim como um meio de ganhar dinheiro, de obter lucro em cima daqueles recursos naturais. E aí é que é o perigo. Eu acho interessante nessa hora, assim, explicar, meninos, que quando a gente iniciou, assim, né, quando o ser humano começou a surgir, não existia esse pensamento de que as coisas iam se esgotar, né? Era uma questão de sobrevivência. Então, o início, as caças e mesmo o uso dos recursos naturais eram comum e não existia uma consciência de que isso ia acabar. Não existiam tantos estudos para saber a quantidade das coisas que existiam no globo terrestre, né? Aí, a partir do momento que a gente entra para uma sociedade que a gente se encontra hoje, a gente começou a ter tanto estudo que hoje a gente sabe o que a gente tem e a quantidade que a gente tem. Então, a gente já pode começar, então, é o nosso retrocesso, né? A gente chegou a um ponto de querer explorar e conhecer tudo. E aí a gente agora percebe que a gente usou demais essa terra, usou demais esses recursos naturais. A gente retira muito ferro, por exemplo, nas minerações, a gente não tem muito bem o uso das águas, né, do recurso hídrico, e a gente precisa agora começar a aprender, então, como a gente pode retornar ao meio ambiente, tratando ele como um todo, e não como a gente só explorando. Então, a gente pode começar até
do pequeno, né, como seres humanos, como nós, como eu, né, como eu, Joana, como que eu posso fazer para retornar isso? O professor pode explicar um pouco do histórico, de quando a gente começou a perceber que a gente estava usando demais de maneira errônea. Isso é muito legal, porque essa percepção, né, de que a gente estava usando demais, ela começa, né, do século passado, lá 1950, depois da Segunda Guerra, 1960, e em 1972 é feita a primeira conferência, o primeiro encontro, né, de pessoas que estavam preocupadas com a natureza, né, com o esgotamento dos recursos naturais. E esse primeiro encontro de 72 foram resultados de outros encontros, como o encontro que a gente conhece, a Rio 92, em 1992, Sim. também uma convenção para tratar aí do meio ambiente, né? Isso foi muito importante também. Então, a partir desse momento, a gente tem essa percepção de que nós precisamos tomar mais cuidado com a Terra. E se a gente prestar atenção nas iniciativas que estão nascendo hoje, ou que já nasceram há 20, 30 anos atrás, isso é muito interessante, porque há uma conscientização de algumas pessoas de que nós precisamos o quê? Reduzir, reciclar e reutilizar. Eu acho que vocês tiveram semana passada, né? Vocês já tiveram uma live sobre isso, sobre reciclagem, reutilizar. E hoje em dia existem diversas empresas, né, preocupadas em quê? Em reciclar. Então o plástico hoje é reciclado, o vidro hoje é reciclado, né? O papel também é reciclado, por isso que nós separamos hoje em dia o nosso lixo. Inclusive o lixo orgânico, a gente consegue usar nas nossas composteiras para fazer adubo, para colocar nas plantas que a gente cria, né? Ou nos vasos que a gente tem em casa. Então isso é muito legal. A partir daí, então, um pouco depois do meados do século anterior, a gente cria essa conscientização de que nós precisamos reduzir os nossos impactos à natureza. E aí surgem diversas iniciativas como alternativas a esse tipo predatório que o ser humano tem em cima da natureza. Então, a gente começa a tratar o meio ambiente de uma outra maneira. O importante também falar é que isso não parte somente das empresas, né, do governo. Isso tem que partir da iniciativa de cada um, da iniciativa individual. Porque um com mais outro faz a diferença, né? Nós fazemos a diferença quando todo mundo começa a fazer, mesmo que seja o seu pouquinho ali dentro do possível, claro, né, para preservar a natureza. Então, reciclando o nosso lixo, nós estamos aí ajudando a natureza, porque esse lixo não vai ficar aonde? Em aterro sanitário, no ambiente, né? Então, a gente deixa de poluir o ambiente, a gente reutiliza. E reutilizando muitas vezes, por exemplo, plástico ou alguns minérios, a gente consegue o quê? Extrair menos da natureza, né? Então, por exemplo, você também não precisa ficar trocando de bicicleta todo ano. Por quê? Porque aquele ferro vem de algum lugar, né? E essa exploração ela é muito agressiva para o ambiente, né, Joana? Sim, além das minerações serem tanto agressivas, elas existem para o nosso bem-estar, né? Agora a gente tem que pensar qual é o nosso bem-estar e se a gente precisa toda hora estar com coisas novas, assim, porque vai demorar muito tempo ainda, economicamente viável, para a gente começar a reciclar o ferro de um ferro velho, por exemplo. Eu acho que isso ainda vai acontecer, né? As grandes jazidas minerais, quando extintas, vão se transformar no nosso lixo, né? Nosso lixo vai ser nossas grandes jazidas, mas até isso acontecer ainda vai demorar muito. Então, é a gente, como consciente, que tem que saber que eu não preciso trocar de carro todo ano, que eu não preciso trocar de celular assim que aparece um modelo novo. Agora, nossa consciência tem que ser de como utilizar as coisas. A gente também não quer que volte a viver em aldeia, né? Assim, eu acho lindo os índios, eu tenho o maior respeito por eles, eles sabem muito bem respeitar a natureza,
Mas hoje a gente evoluiu como sociedade e não queremos esse retrocesso, mas queremos um novo pensamento, assim, uma conscientização da onde vêm as coisas e como podemos usá-las. A gente tem alguns exemplos aqui em Goiás e Mato Grosso de plantações de larga escala que desmataram o nosso cerrado todo. Outro dia eu fiz uma viagem até o Mato Grosso do Sul, Ricardo, e a gente andou mais de 500 quilômetros só em cima de plantação de soja, onde era tudo cerrado, sabe? Aquilo foi um pouco impactante para mim. E a soja, ela serve em quase todos os alimentos hoje, mas principalmente na alimentação dos animais, né? Dos grandes rebanhos de gado e outras coisas, assim. Então, a gente tem que pensar como está sendo o nosso consumo. Porque se a gente está agredindo a natureza dessa forma, com plantações de larga escala, ou com o desmatamento da Amazônia agora, derrubando as grandes árvores, usando a madeira, é porque tem um mercado que compra isso. A gente não estaria, os seres humanos não estariam fazendo isso se não existisse um mercado financiador dessas coisas. Então, a gente como pessoa, cada um, como o professor Ricardo falou, se a gente, cada um, fazer a nossa parte, então consumir menos, ter um consumo consciente das coisas, saber de onde vem, para onde vai, né? Porque a gente todos estamos dentro do planeta, né? Esse lixo que a gente gera continua dentro do planeta, ele não some, ele pode sumir as nossas vistas ali a 2 quilômetros. Mas eu acho que algumas crianças já visitaram o lixão aqui de Goiânia, o aterro sanitário. Então, vocês sabem para onde vai. Então, se a gente souber desde onde a gente tira, para onde vai, eu acho que é algo que todo mundo somado a gente vai conseguir fazer com que seja menos explorado. E Ricardo, eu sei que você trabalha com pequenos mamíferos e você pode falar um pouco, então, desse desmatamento e do nosso uso do solo assim, em larga escala, o que tem afetado os animais e como a gente pode fazer esse link com o que a gente está passando hoje, de ficar em casa por causa de um vírus que veio. Aí você pode contar para a gente quais são as teorias de onde surgiu esse vírus. Isso é super legal, é super importante a gente ter em mente que as florestas, né, as áreas verdes e tudo são as casas dos animais, né? E por muitas vezes a gente desmatando, a gente está praticamente destruindo a casa desses animais. E a partir do momento que você destrói a casa desses animais, esses animais eles ficam sem casas e eles saem, né? E nessa saída desses animais, porque eles estão sem casa agora, por muitas vezes eles encontram o quê? O homem, né? O ser humano. E muitas vezes esse contato entre esse animal que estava lá dentro da floresta nunca existiu com o homem. E muitas vezes as doenças que esses animais carregam, como vírus, bactéria, não é que só esses animais possuem vírus e bactérias, nós também possuímos. A gente tem uma doença, não sei se vocês conhecem, sabe a herpes que dá na boca? A gente fica com aquele brotoeja na boca, a herpes. Então, isso passa para o macaco e dizima os saguizinhos, né, os miquinhos, e isso mata a população inteira de mico. Então, a gente tem, né, a nossa fauna e flora dentro do organismo do homem, assim como esses animais também têm. E por muitas vezes esse contato nunca foi feito, e quando ele é feito, a gente troca, né, essa fauna, né? Vamos dizer, a gente tem essas bactérias, os vírus, então a gente troca com esses animais. Muitas vezes faz um problema para os animais, imagina, a febre amarela. A gente viu a febre amarela matar um monte de macaco na floresta. E agora a gente tem um coronavírus, né? Que possivelmente a primeira hipótese é que tenha vindo aí do morcego ou do pangolim, ninguém sabe direito se o vírus passou por essas duas espécies, mas que acabou encontrando o homem e disseminou na população humana inteira no globo. Então é muito complicado. O desmatamento, ele afeta, sim, muito, não só as florestas e os animais que moram nas florestas, mas afeta a gente também como ser humano, principalmente a nossa saúde, né? E a gente quer ver esses bichos bem na natureza. Então a gente tem que parar com o desmatamento, porque as áreas que a gente já derrubou, por exemplo, a Mata Atlântica antes, ela se estendia pela costa no Brasil inteiro.
E hoje a gente só tem 10%, ou seja, 90% da floresta já foi derrubada. A gente não precisa derrubar mais. Existem diversas áreas abertas para a gente fazer o que quiser. A gente tem que preservar o que a gente ainda tem. Eu acho interessante falar aqui que a gente, desmatando, a gente desequilibra o globo, né? A gente está sempre buscando o equilíbrio. E para a nossa espécie sobreviver também, mesmo que a gente tenha se separado um pouco dos animais, né, e saído das florestas e construído as nossas cidades, a gente tem que buscar um equilíbrio geral. Quanto mais a gente desequilibrar o planeta, a gente vai sofrer com esse desequilíbrio, né? A nossa espécie, para a nossa sobrevivência, hoje tem consciência de que a gente precisa preservar as outras espécies, senão a nossa também está ameaçada, né? Exatamente. Então, o importante é a gente pensar sempre no equilíbrio e causar o menos de dano possível na natureza. E lembrar que nós fazemos parte dessa natureza. Nós somos parte da natureza. A gente prejudicando a Sim. natureza, a gente está se prejudicando. Então é importante que todo mundo tenha isso na cabeça. Se você prejudica a natureza, você está se prejudicando. Então vamos cuidar bem da natureza, vamos fazer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai longe. Então eu acho que essa é a grande mensagem dessa videoaula. É que sim, nós nos desvinculamos da natureza, tivemos todos esses processos que a gente falou, mas é possível a gente reestabelecer um contato, pelo menos menos danoso com a natureza, porque nós fazemos parte dela, nós dependemos dela, e se a gente não tomar cuidado, né, o desequilíbrio virá, e aí coisas talvez piores possam acontecer. Então a gente tem que ficar em equilíbrio com a natureza, porque nós fazemos parte dela. Ricardo, obrigada. Gostei muito. Obrigada por poder participar. E desculpe os nossos transtornos, né? Nossas internets. No fim, a gente está aqui tentando evoluir, né? Todos no planeta estamos tentando buscar um equilíbrio dentro de nós mesmos também. E seja bem-vindo. Acho que temos também mais assuntos, se for necessário, para passar para os alunos, tá? O Ricardo, ele é um grande conhecedor de ecologia, viajou bastante pelo mundo aí, e eu estou sempre à disposição no que eu consigo ajudar. Obrigada. Eu que agradeço, Joana, agradeço também a Escola Aldeia, foi um prazer participar e fico à disposição de quando vocês precisarem novamente, tá bom? Um beijo, bom dia para todos. Tchau, tchau, gente, obrigado.